distante de boa presença. O Davi, ele era baixo, Davi, ele era ruim, mas o que não sabia, a má família de Saul, o coração de Davi estava reto ao Senhor. Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas, mas Davi estava sempre com o coração do Senhor. Davi, ele carregava a presença do Senhor. Que isso? Muitos dos irmãos de Davi não estavam. Os irmãos de Davi só tinham boa aparência, eles só tinham altura, mas eles não tinham a presença
vida girou, girou,